Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse daqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o possível novo governo aqui na Áustria, depois da eleição do Parlamento Nacional, que foi realizado no dia 29 de setembro, e aonde a extrema-direita, o partido da extrema-direita, o FPÖ, ganhou com o maior número de cadeiras. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal. E agora, vou colocar o meu óculos, para que fica mais fácil para mim, e vamos ver aqui a nossa primeira tela, que é justamente com o resultado da eleição. Então, a gente vê, isso aqui é a Áustria, né? Os conservadores ficaram com 26,3% com 51 cadeiras. E depois veio os sociais-democratas, que ficaram com 41 cadeiras, que esse aqui, essa bolinha vermelha aí no centro é a cidade de Viena. A cidade de Viena, ela é social-democrata por excelência, inclusive o prefeito atual, Michael Ludwig, é do sociais-democratas. E em terceiro lugar ficou o pessoal da extrema-direita, FPÖ, com 57 cadeiras, ou seja, 6 cadeiras a mais que o UVP. Se a gente for observar aqui no mapa, a gente observa claramente que no lado oeste, o UVP segue forte, no centro do país e aqui para o leste, também foi o pessoal da extrema-direita. Bom, então, deixa eu parar de compartilhar e vamos voltar para mim. Bom, a gente vai falar aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Quando a gente fala em extrema-direita, a gente fala de partidos que têm, no caso do FPÖ, ideias meio tortas, né? E tem, ou seja, que adora aquelas ideias nazistas. Inclusive, o cabeça de lista do FPÖ, o Herbert Kickl, chegou mesmo a se autodenominar Volkskanzler, né? Aquele do bigodinho lá atrás também se autodenominou Volkskanzler, e a gente sabe muito bem quais foram as consequências disso. Então, o que a gente até inclusive conversou sobre isso nesse vídeo. Ele ganhou, né, o FPÖ ganhou e ficou em primeiro lugar, só que aí eles fizeram uma blocade e agora, muito provavelmente, vai ser o que se chama de Dreia Coalition, ou seja, o VP, os conservadores, o SPÖ, os sociais-democratas, que é Viena, e um terceiro partido. Pode ser que esse terceiro partido venha a ser o pessoal da extrema-direita, o FPÖ? Sim, pode ser, desde que o Kickl se retire. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um texto do principal jornal austríaco, que a gente vai pedir para que seja traduzido para o português, está aí. Difícil busca por compromisso, compromisso é o que faz a nossa democracia, disse o presidente federal Alexander Van der Bellen, na terça-feira, sobre a próxima formação de um governo. O chanceler anterior e líder do UVP dos conservadores, Kainer Hammer, foi encarregado disso, que, por sua vez, vai falar com o SPÖ, quer dizer, com o líder, com cabeça de lista do FPÖ, Andreas Babler. Ele também disse que um terceiro parceiro seria necessário. Então, aí o terceiro parceiro, eles, ou seja, mesmo antes das eleições, já se havia ventilado que os neos poderiam ser, os neos são os liberais, tá? Podiam ser um possível, vamos dizer assim, parceiro nessa nova coalizão de 3 partidos, já que os verdes perderam muito. Peraí, vamos voltar aqui para a gente dar uma olhadinha, para a gente poder entender isso direitinho. Vamos voltar aqui
para o resultado. É que de repente eu não estou no resultado, agora é aqui. Então, a gente vê aqui que os neos, eles têm 2 cadeiras a mais que os verdes. Então, possível? Possível. Os verdes também podem continuar assim, porque aí já vai dar uma maioria bem razoável. Porque mesmo que o FPÖ ficou em primeiro lugar, como eles ficaram mesmo, então eles não vão conseguir, não existe governo de minoria, pelo menos é muito difícil um governo de minoria, como a gente já conversou. Vamos voltar aqui para mim. Voltou? Sim, e agora nós vamos voltar para a nossa notícia, que ela deve estar lá traduzida para o português. Isso. Então, vale lembrar, quem mora na Áustria há mais tempo, que durante muitos anos, até mais ou menos a metade dos anos, começo dos anos 2000, metade dos anos 2000, sempre foi o clássico que chamado Grande Coalizão, que era os sociais-democratas e os conservadores, o SPÖ e o ÖVP, que fizeram, às vezes, um sendo o primeiro-ministro e outro ou o primeiro-ministro sendo de um partido ou do outro. Então, temos aqui a notícia, esse aqui foi quando Alexander Van der Bellen, Babla é o líder do SPÖ, Alexander Van der Bellen disse, ou seja, que entregou essa tarefa de formação de governo para o primeiro-ministro atual, e agora a gente vai ver o que acontece, né? Eu tinha dito para vocês em alguns vídeos, deixa eu voltar para mim para a gente encerrar esse vídeo. Eu tinha conversado com vocês em alguns vídeos que seria muito difícil. E aí você deve estar se perguntando, Adriana, extrema-direita, por que não? Aí vai aquela explicação que, inclusive, quando eu editar esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo para vocês também, sobre terminologia de esquerda e direita aqui na Europa. A imprensa brasileira erra ao chamar toda a oposição de extrema-direita, e não é. No Brasil, oposição é direita. Existe alguns membros, alguns nuances de extrema-direita aí? Sim. Mas por que a esquerda brasileira, no caso o PT, que é a esquerda que comanda a esquerda brasileira, tem essa tendência, justamente para inviabilizar o debate político. E aí depois vira a coisa. Só que quando a gente fala extrema-direita aqui na Europa, eu estou falando isso porque eu já vi vários vídeos no Brasil desde influenciadores digitais ao pessoal que é, principalmente o pessoal da direita, né, de puxar a sardinha para o seu lado. Não, não é assim. Quando nós falamos em extrema-direita aqui na Europa, esse é o termo, são essas pessoas, são esses personagens que têm essas ideias tortas. E aí vamos entrar num outro capítulo que a gente já falou em vários vídeos aqui no canal. Mais uma vez, a extrema-direita ela está bem posicionada nas intenções de voto, inclusive ganhando votos e cadeiras em parlamentos nacionais, regionais e até no Parlamento Europeu, por conta da insatisfação popular, por conta de erros na política. E isso veio justamente na pandemia de Covid-19, que deixou rastros na economia. E aí está se pagando o preço. E sem contar também, que é um tema muito importante, é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia abriu aí, ou seja, mudou totalmente o espectro ideológico do que era no passado, né, do mundo, vamos dizer assim, capitalismo contra socialismo, isso não existe mais, sendo autocracias e democracias, e a guerra na Ucrânia também mostrou a dependência da Europa ou da União Europeia em cima dos recursos energéticos da Rússia, e isso fez toda essa correria que estamos vivendo e essa insatisfação popular. Também muito, a gente já falou também sobre isso, que é a questão da imprensa, né, do chamado mainstreaming, né, todo mais ou menos comandado, né, com as narrativas de esquerda, né, e agora eles perderam a narrativa e agora a gente está, vamos dizer assim,
numa mudança no quadro geopolítico, e por cima disso temos as redes sociais. As redes sociais, elas deram vozes às pessoas. Antigamente, as narrativas eram decididas nas redações de jornais e revistas e televisões, e isso era passado. E as pessoas, elas não podiam até questionar, seja por e-mail, seja por carta, por telefone, mas isso já não era levado mais. Hoje, com a interação, a coisa funciona diferente. Ok? Então é isso, eu gostaria de dar essa explicação para vocês. Eu tenho alguns seguidores que de vez em quando questionam isso. Eu sei que no Brasil essa terminologia ela é usada de forma errônea, tá? Mais uma vez, ser oposição não significa ser extrema-direita no Brasil. Mas, quando se usa o termo extrema-direita aqui na Europa, tem outro significado. Tá certo? Vamos acompanhar essa história, vamos ver como será, ou como virá esse novo governo aqui na Áustria. Como eu já tinha comentado, e continuo nessa linha, vai ser uma negociação muito longa, né? Porque, afinal de contas, é um ponto, inclusive eu li uma excelente entrevista esses dias, com um inclusive ex-prefeito da cidade de Viena, também era, não pelo fato de ser social-democrata, mas pelo raciocínio que ele falou, que é certo, que ele disse que o grande problema é que você não pode simplesmente ignorar as pessoas que votaram no FPÖ, né, no caso, o Partido da Extrema-Direita, e, sobretudo, ignorar a insatisfação popular. Ou seja, o próximo governo vai ter que negociar muito e vai ter que, sobretudo, escutar e muito a população austríaca que não está, que, aliás, representa também, por amostragem, a insatisfação da população europeia com seus políticos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ai, peraí, tá com um negócio aqui. Ah, foi nada. O gato passando. Não, o negócio é o gato passando. Desculpa. Muito obrigada pela atenção de vocês e nós nos vemos no próximo vídeo, que é muito breve, aqui no Vídeo Europa.